Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, eu gostaria de tentar contribuir para esse debate a respeito do Pelon, trazendo algumas discussões históricas para nossa reflexão. A ideia de segurança é uma ideia muito antiga na história da humanidade. Desde a antiguidade, desde a pré-história, os grupos humanos se preocupam com a sua segurança, seja para se proteger de outros grupos humanos, seja, especialmente na antiguidade, para se proteger dos animais, das feras que atacavam esses grupos humanos. Até o surgimento do Estado moderno, a segurança era uma segurança exercida por entes privados. Eram os chamados homens em armas, de onde vem o termo gendarme, que obedeciam a senhores da guerra, príncipes, lordes, barões. E esses homens em armas é que cumpriam a função de proteger prédios, como as muralhas da cidade, as portas de um castelo, até a proteção das pessoas. Polícia, diferente de segurança, polícia é uma coisa nova. Polícia é algo que surge com o Estado moderno, com a Constituição dos Estados modernos. O exemplo do que aconteceu no Reino Unido é bastante interessante para a gente refletir sobre as funções e os modelos de polícia. No início do século XIX, a Inglaterra tinha uma polícia, e aí eu vou citar só a sigla, porque se eu tentar falar o nome aqui em inglês, vocês vão descobrir que o meu inglês é pior que o do Joel Santana. A RIC, a Polícia Inglesa para a Irlanda, era uma tropa militar de ocupação. Policiais, militares, soldados, na verdade, fortemente armados, operando a opressão do Estado inglês contra a população da Irlanda. Alguns anos depois da criação da polícia para a Irlanda, o Sir Robert Peel, que era o comandante da RIC, foi chamado para criar a polícia para a Inglaterra. Então ele comandava a polícia dos ingleses para oprimir os irlandeses. E foi chamado para construir uma polícia dos ingleses para os ingleses. Alguém acha que ele imitou o modelo da polícia para a Irlanda? Não, não imitou. Ele criou uma polícia inglesa para os ingleses, uma polícia civil, desarmada, que tinha o seu poder legitimado não pelo tamanho e armamento dos soldados, mas pelos emblemas do Estado e pelo bloquinho de anotação. E o paradigma desse policial é representado na literatura pelo Sherlock Holmes, aquele policial, aquele detetive que usa a investigação, os indícios, a coleta de prova, e não a força bruta para impor a lei. A minha assessoria preparou um texto que trata de vários modelos de polícia, mas eu vou me deter nessa discussão
ao exemplo desses dois modelos de polícia, feitos pelo mesmo país, feitos pelo Reino Unido, mas com essa diferença fundamental: uma polícia para oprimir a colônia, militar, armada, né, usando a força para se impor, e uma polícia dos ingleses para os ingleses, civil e desarmada, e que continua civil e desarmada até hoje. Até hoje. Recentemente, em função da onda de terrorismo, o governo inglês aumentou substancialmente o número de policiais ingleses que têm direito a porte de arma. Pasmem, na Inglaterra inteira, 3.500 policiais têm direito a porte de arma. Não é em Londres, não. No país inteiro, 3.500 policiais têm direito a porte de arma. Eram 3.000 e o governo acabou de aumentar para 3.500 para combater o terrorismo internacional, o Estado Islâmico e etc. No Brasil, quando Dom João VI criou a Guarda Real de Polícia, Dom João VI estava certo de criar uma guarda militar armada, porque Dom João estava criando uma polícia de portugueses para oprimir a sua colônia no Brasil. A Guarda Real de Polícia, se o Estado brasileiro fundado em 1822 por Dom Pedro I tivesse como objetivo ser um Estado dos brasileiros para os brasileiros, a Guarda Real de Polícia teria sido extinta em 1822, com a proclamação da independência. Se nós não éramos mais uma colônia de Portugal, por que nós precisávamos de uma polícia com formato de polícia para oprimir a colônia? Porque, na verdade, o Estado brasileiro, apesar de suas mudanças institucionais, de deixar de ser colônia, virar império, deixar de ser império, virar república, no Brasil, o Estado brasileiro nunca teve como função garantir a dignidade da vida dos seus cidadãos e das suas cidadãs. O Estado brasileiro tem uma função principal, até hoje, em pleno século XXI: proteger os ricos dos pobres. É para isso que serve o Estado brasileiro. Garantir que 1% dos mais ricos concentrem 27% da renda do país. Garantir que mais da metade da nossa população, que é obrigada a viver com 10% da renda do país, não se revolte, não se rebele. E aqueles que se rebelem, que sejam colocados de volta em seu devido lugar, no silêncio, na paz, seja a paz da resignação ou a paz dos cemitérios. Há 20 anos atrás, aliás, há 30 anos atrás, quando eu comecei a militar na política, a polícia do Rio de Janeiro, nas suas viaturas, tinham 2 policiais, cada um deles com um revólver 38, e para cada 2 deles uma escopeta 12, se precisasse de mais poder de fogo. 30 anos depois, em cada viatura do Rio de Janeiro, nós encontramos armas de guerra, armas que só são utilizadas fora do Brasil no patrulhamento de zonas conflagradas por guerras entre nações ou por guerra civil. Nos últimos anos, nós vimos, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro deixar de ter um caveirão, passou a ter 2, o BOPE tinha 1, o CORE ganhou o seu,
Hoje, cada batalhão tem o seu caveirão, temos blindados, ou seja, nós temos hoje o armamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro se compara ao armamento de guerra de várias forças armadas pelo mundo. Vereador, uma parte. Pois não, deixa eu terminar o debate. Na verdade, eu não vou conceder nenhuma parte durante a minha fala, que eu quero concluir o meu raciocínio sem ser aparteado. O debate é muito polêmico, o vereador Jones Moura certamente quer me apartear. Para me retrucar, eu peço que ele se inscreva e fale nos 15 minutos dele e todos os outros colegas. Eu não vou ceder a parte para ninguém, sou mal educado mesmo. Não vou ceder a parte para ninguém. Bom, continuando a minha linha de raciocínio. Nesses 30 anos, alguém tem coragem de dizer que a violência no Brasil cedeu? Cedeu? No Brasil, nós passamos, em 20 anos, de 50 mil encarcerados para 600 mil encarcerados. A violência no Brasil cedeu? Não cedeu. Não cedeu e não cederá. Nós podemos aprovar uma lei no nosso país dizendo o seguinte: a cada 2 brasileiros, 1 vai ser policial para tomar conta do outro. E a violência não vai ceder. Não vai ceder. Porque o caminho para fazer a violência ceder não é o caminho do armamento, não é o caminho da transformação cada vez mais radical das nossas polícias em coisas parecidas com tropas de ocupação e com forças armadas. A violência no Brasil vai ceder da mesma maneira em que ela cedeu na Europa Ocidental e outros lugares do mundo, quando a população deixou de ser tratada como escravo, quando a população deixa de ser tratada como massa a ser explorada, como massa a ser explorada. O armamento para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro seja menos letal. Aliás, gente, por favor, vamos ser sérios, vamos parar de falar em armamento não letal. Não existe armamento não letal. Armamento menos letal. O armamento da Guarda Municipal, o armamento da Guarda Municipal, letal ou menos letal, infelizmente, só trará 2 consequências. Em primeiro lugar, nós começaremos a ver os guardas municipais entrando na estatística de agentes de segurança mortos. A Guarda Municipal vai passar a ter seus homens assassinados, como acontece com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E além disso, maus guardas municipais, que eu tenho certeza que são a extrema minoria da Guarda Municipal, vai utilizar esses armamentos para poder ingressar nas milícias que tanto mal causam à cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero armamento para a Guarda Municipal, nenhum armamento para a Guarda Municipal, que eu não quero ver guardas municipais sendo assassinados e não quero ver guardas municipais se transformando em milicianos.